Oi, gente. Muito tem se falado desde ontem sobre o prêmio do Bola de Ouro. E eu quero deixar claro aqui que Vinícius Júnior ganhou um prêmio muito maior do que o prêmio do Bola de Ouro. Para a história, Vinícius Júnior fez uma coisa que é rara e que é muito maior. Mas nós temos que primeiro deixar claro que Vinícius Júnior deveria ter sido eleito o melhor jogador da temporada, e para mim foi o melhor jogador da temporada, pelo que ele fez em campo. Ele foi decisivo no Real Madrid de novo, pela segunda vez, não é? Numa Champions League, na fase decisiva, ele foi o melhor, o mais importante jogador do time campeão. Inclusive, ele fez gols na final, né? Pela segunda vez, ele consegue esse feito. Isso é muito importante. Ele deveria ter sido eleito o melhor pelo que ele fez dentro de campo. E ele não foi eleito o melhor por uma coisa que ele faz fora de campo, por uma coisa que ele faz como cidadão. Ele resolveu enfrentar o preconceito racial na Espanha e na Europa. Ele tomou uma decisão enquanto cidadão. Ele não vai silenciar sobre isso. E quando o Rodri diz que amigos dele disseram que o futebol venceu, existe uma verdade aí no que Rodri falou. O futebol que o Rodri está falando, e talvez ele não compreenda, é o futebol tradicional que exige dos jogadores de futebol que não sejam cidadãos, que se silenciem. Esse futebol que exige dos jogadores que sejam simplesmente máquinas para atuar para o capitalismo do esporte, esse futebol venceu. Porque esse futebol diz: se você se posicionar como cidadão, você pagará um preço. Você pagará um preço, você será mal visto, você será criticado. Você não será apenas um jogador de futebol. E o que esse futebol quer é que os jogadores de futebol sejam apenas jogadores de futebol, sejam apenas trabalhadores do futebol, servindo aos interesses dos patrocinadores e dos clubes. Não sejam cidadãos. Existe um desejo por trás disso de retirar a cidadania dos jogadores, de retirar o seu arbítrio, a sua possibilidade de falar sobre o que acreditam, porque se falarem, serão punidos. Vinícius Júnior, na última temporada, foi absolutamente decisivo no clube que acabou vencendo a Champions League. Ele foi o melhor jogador. No final da temporada, no momento mais agudo. No início da temporada, o melhor jogador foi o Jude Bellingham. E o Jude Bellingham foi o melhor no início. Mas no final, no momento mais decisivo, mais difícil, foi o Vinícius Júnior. O Rodri, que é um excelente jogador de futebol, é bom deixar claro, na última temporada não foi o melhor jogador do Manchester City, do clube dele. Ele não foi. O Phil Foden foi melhor do que ele. O Rodri não foi o melhor jogador da seleção espanhola que venceu a Eurocopa. Foi o Lamine Yamal e o Nico Williams que foram os melhores jogadores daquela seleção. Não foi o Rodri. E o Rodri, na temporada passada, ele que é um grande jogador, e na temporada anterior, sem ser a passada, na antepassada, ele tinha uma temporada espetacular. O Rodri não foi nem o jogador do mês durante a temporada europeia. Em nenhum mês ele foi considerado o melhor jogador daquele mês. Então a vitória do Rodri, é muito importante deixar claro, é uma vitória política. É uma vitória política no sentido de que é para mandar um recado político. E qual é o recado político que essa vitória quer mandar? Não fale, não se revolte contra o preconceito racial. Quando o Vinícius Júnior disse que a Espanha não deveria sediar grandes competições, não deveria sediar uma Copa do Mundo, enquanto não resolvesse o seu problema com preconceito, ele mostrou coragem, mas foi criticado por isso. Mas quando você examina a declaração dele, não faz total sentido. O problema racial não é um problema muito maior do que sediar ou não sediar uma Copa do Mundo, uma grande competição de futebol? Não deveria ser uma prioridade de todos os envolvidos? Existe no mundo do futebol, e é importante deixar isso claro, uma lógica de tolerar preconceito racial em geral. É a lógica dominante.
tolerar preconceito racial, tolerar misoginia, tolerar xenofobia, tolerar todo tipo de preconceito. Aqui no Brasil, nós tivemos jogadores de futebol que eram xingados por serem paraíbas. Uma forma de preconceito xenofóbico, muito comum aqui no Brasil também. Existe, dentro do estádio do futebol, muitas vezes uma tolerância, como se, não, aqui pode misoginia, preconceito com mulher, preconceito racial, preconceito com os gays, pode toda forma de preconceito. É a lógica do futebol e a lógica dos estádios. E Vinícius ganhou um prêmio por ser um grande jogador de futebol e por isso, dentro das 4 linhas, e aí a voz dele tem um peso maior, tem um alcance maior, ele teve a coragem de quebrar o protocolo, de quebrar essa lógica, de dizer não aceito, não vou tolerar, vou bater de frente, não vou abaixar a cabeça. E isso dá a ele uma vitória muito maior do que qualquer bola de ouro. A bola de ouro fica pequena, perto da vitória histórica que ele produziu. E aqui eu falo como historiador. Para a história do futebol, Vinícius não é apenas um jogador 2 vezes campeão da Champions League fazendo gols em finais. Não. Ele não é apenas o melhor jogador da última temporada, um dos grandes jogadores dos últimos tempos do Real Madrid, um time multicampeão. E ele tende a construir uma carreira absolutamente brilhante. Ele é também um jogador que teve a coragem de se levantar contra o preconceito racial e dizer tá errado. A difusão disso, que está sendo favorecida pela extrema-direita, que vem acompanhada de outros preconceitos, como o preconceito xenofóbico, como o preconceito contra as mulheres, que tem a ver com a ascensão de um fascismo de extrema-direita, que o preconceito existe independentemente dessa ascensão, mas ele é fortalecido pela ascensão da extrema-direita nas sociedades, e essa extrema-direita nas sociedades aumenta e potencializa esse preconceito e todos os preconceitos têm que ser enfrentados. E é claro que ele enfrenta mais o preconceito que atinge ele pessoalmente. Isso faz total sentido. Isso faz total sentido. E por isso, por essa razão, ele entra para a história do futebol de uma forma maior do que apenas um grande jogador. Porque como grande jogador, como jogador decisivo, como jogador que faz gol em final de Champions League, ele já entrou. E provavelmente nos próximos anos, esse lugar de jogador de futebol excepcional, ele tende a brilhar ainda mais. Com maturidade, com a capacidade técnica. Mas além dessas vitórias que ele obtém dentro das 4 linhas, ele tem uma vitória como cidadão, uma vitória de lutar, de se levantar contra um preconceito, né, que atinge, através disso, todos os preconceitos. Né? Essa vitória, essa marca é extraordinária, ela é maior, ela é gigante, ela faz esse prêmio ficar pequeno diante dele. Ela faz o prêmio se expor e ficar exposto, não como um julgamento sobre o que a pessoa faz nas 4 linhas, mas como um julgamento sobre o que a pessoa faz enquanto cidadão. É um prêmio que fala de um futebol antigo, que fala de uma tradição e de uma lógica que quer silenciar o jogador enquanto cidadão. É uma lógica que diz que o jogador de futebol não tem direito a ter opinião, não tem direito a ter críticas. Eu fico me perguntando se aparecer um jogador que tenha coragem, e vamos ver se vai aparecer, e de preferência que seja um jogador grande. Porque se for um jogador que não seja tão habilidoso, coitado, tem grandes chances de ter dificuldade até de trabalhar, porque assim opera a lógica brutal do capitalismo no futebol. Que tenha coragem de falar contra essas bets. Que tenha coragem de dizer que bets está se transformando num vício absolutamente destrutivo da sociedade. Eu torço muito para que um grande jogador tenha coragem de se levantar contra isso. Me parece pouco provável, devido ao poder absurdo que elas têm no mundo do futebol. E aqui ficam meus parabéns para o campeão e grande vencedor Vinícius Júnior. Torço para que ele nos 4 campos, nas 4 linhas, ele continue a brilhar cada vez mais
e que ele também continue a exercer o papel dele enquanto cidadão. Porque as vitórias que ele obtém como grande jogador nas 4 linhas e as vitórias que ele obtém como cidadão, essas vitórias vão ecoar para a história muito mais do que qualquer prêmio de bola de ouro que tenta mostrar, que mostra sua pequenez, sua mesquinharia e sua subserviência a uma lógica que quer silenciar os jogadores. Esse prêmio, hoje e ontem, fica minúsculo perto do gigantismo do que fez e do que tem feito Vinícius Júnior. E é o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um pix para andretj@terra.com.br para ajudar e colaborar com o nosso trabalho. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.